Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Barros, eu estou aqui de volta no canal Lesionando e hoje eu vou trazer um título um pouco diferente, porém nem tanto, né? Eu vou falar um pouco, tentando aqui ficar um pouco longe das polêmicas. Primeiro, eu vou deixar claro minha posição. Eu não quero que vocês pensem igual a mim. Eu quero que vocês tenham a capacidade de pensar por si próprios, sabe? Na verdade, vocês já têm essa capacidade. Eu só quero ser uma ferramenta de auxílio a isso, né? Então, vou começar aqui. Eu achei isso muito interessante, achei que era um assunto muito cabível aos dias de hoje e por isso estou trazendo. O tema do vídeo é: o que a apologia e o julgamento de Sócrates podem nos ensinar sobre as fake news. Rapidinho, a apologia de Sócrates se trata de um livro em que Sócrates faz a defesa dele. Ele diz que está sendo acusado de inverdades e as pessoas acreditam nisso, o julgam e o condenam em virtude disso. E Sócrates, ele fala uma frase que eu acho assim sensacional e que retrata muito o nosso momento. Ele fala o seguinte: que ele foi acusado de coisas que, mesmo sendo mentira e mesmo sendo improváveis, foram fomentadas contra ele de maneira inteligente até, estimulando o emocional, a moral popular contra ele. E aí ele diz assim, que como a partir dos argumentos que ele levantar, ainda que superiores, né, ainda que de maneira mais fundamentada, mais bem fundamentada, fique claro que de maneira racional ele não fez aquilo, as coisas das quais ele está sendo acusado, ele não vai conseguir se safar do julgamento. Porque é muito difícil combater somente com a razão um sentimento que foi fomentado no âmago das pessoas durante tanto tempo, né? Ele vai fazer essa distinção e isso para mim é uma lição muito valiosa. E ele fala assim, que se as pessoas tivessem tempo para refletir sobre o que ele falou, talvez elas mudassem de opinião. Mas como elas não tiveram esse tempo, isso acabou não acontecendo e ele acabou sendo condenado, né? Eu acho que essa, se eu não me engano, ele fala isso logo após o resultado, né? E ainda se sente feliz porque foi muito apertado. Se não me engano, foi 642, 647 votos, né? Mas não tenho com certeza, eu estou falando um número totalmente fundado aqui. Mas enfim, Sócrates, ele foi vítima de fake news, né? Ele, naquela época já existiam, né? Informações falsas, obviamente, não era disparo do Zap. Mas o que é que aconteceu? Sócrates, ele estava fazendo coisas que desagradavam algumas pessoas, principalmente pessoas fakes, né? Então, como ele desagradou políticos, artistas, mestres de diversas coisas, né? Em tentar demonstrar que não existia verdade naquilo que as pessoas faziam, né? Isso acabou desagradando essas pessoas e elas foram elaborando uma série de narrativas acerca dele e acusando de coisas que eram muito caras à sociedade da época, né? Então ele foi acusado de perverter a juventude, né? Então imagine a sociedade ateniense, uma sociedade que preza muito pelos esportes, pela disciplina, pela inteligência, pela capacidade retórica. E aí ele é acusado de estimular os jovens à vadiagem, à valoração de coisas supérfluas e por aí vai, né? Quando foi bem o oposto, né? Ele estava salvando os jovens dos sofistas, que eram aqueles que realmente estavam ensinando uma coisa supérflua aos jovens da época. E aí, o que é que Sócrates nos ensina com isso, principalmente com essa afirmação? As fake news, né, trazendo agora um pouco para o contexto atual, elas nunca vão ser sobre coisas banais. Uma fake news não é afirmando, pode até ser, mas já, em regra, a fake news ela não é afirmando que alguém sonegou um imposto, entendem? A fake news ela vai ser sobre um fato relevante, sobre algo que choque realmente as pessoas. Então, tipo assim, fulano foi acusado de tal coisa. Aí você vai ficar, meu Deus, sabe? Tipo, tenho que compartilhar isso, sabe? Então a ideia é, quanto menos a gente tem como fundamentar algo, a gente vai buscar colocar um impacto maior nisso, para que as pessoas se sintam tão alarmadas que elas nem busquem o fundamento direito, sabe? É essa a lógica que rege as fake news, sabe? E aí, basicamente, a gente pode tentar fazer essa análise, né, de que Sócrates ele foi uma vítima das fake news, né, da época, né, como acontecia. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, em Canudos, né, em que se inventou uma notícia falsa acerca da cidade e aí matou todo mundo lá. E eu acho que isso deixou algumas lições preciosas pra gente. Primeiro,
As fake news, elas vão vir sempre, sempre não, mas em regra elas vêm naquilo que nos afeta, né? Então, fulano fez tal coisa que faz mal às crianças, sabe? Aí tipo, meu Deus, sabe? Até se você questionar, às vezes, com outra pessoa, tipo, mas quem disse? Não sei. Então você está defendendo, então você está dizendo que não foi, entende? Então acaba que a fake news se utiliza disso, de uma emoção muito forte e assim, essa emoção é tão forte que às vezes até a averiguação para saber se isso é real acaba soando como uma contestação, né? Então tipo, vai passar pano para isso? Não, calma, eu só estou checando a veracidade do próprio acontecimento, né? E aí, eu acho que esse ensinamento faz com que a gente reflita e com que a gente se blinde. Afinal de contas, a gente não está na época de Sócrates, né? E aí, rapidinho só, contribuindo com essa blindagem, me foi dado um exemplo na academia onde estudo, que para mim foi muito útil. Eu aprendi um pouco com aquilo. Foi o seguinte, meu professor, uma vez, ele leu uma notícia falava sobre um político e afirmava que ele já foi preso, mas ninguém sabia. E aí meu professor leu aquele texto e meu professor publicou um texto desmentindo toda aquela narrativa. Porque a fake news, ela tenta lhe pegar de uma forma tão intensa que ela por vezes é extremamente elaborada. Ela cria ali um vilão e um mocinho, ou um vilão e uma vítima, entendem? Para que você se sinta realmente coagido mesmo a lutar contra aquilo, ou a compartilhar aquilo para que outras pessoas vejam, entendem? Então, assim, meu professor, ele viu, ele teve um olhar crítico e ele desmentiu aquilo. Escreveu para um jornal desmentindo aquilo e recebeu ligações de jornalistas do Brasil todo, perguntando se ele conhecia o cara que escreveu, o jornalista e tal. Então, assim, acredito eu que existem formas hoje de a gente se blindar das fake news. Eu acho que a melhor forma a gente pode diversificar a fonte de informação, né? Isso é muito bom. A gente pode tentar não ser tão imediatista. Então, quando você receber uma notícia alarmante, principalmente algo que pegue você assim, tipo, caramba, esse tema é sensível a mim. Exatamente por ele ser sensível a mim que eu posso cometer uma injustiça, que eu posso compartilhar uma inverdade. Então, primeiro eu vou checar se ele é verdadeiro, quais são os fundamentos racionais que se relacionam com esse resultado que está sendo divulgado aqui. Para você ter a capacidade de fazer isso, acredito eu que uma coisa que ajuda muito é a leitura. A leitura de livros, a leitura de artigos. Eu acredito que a leitura ela nos educa a nossa mente a conseguir reconhecer o discurso falacioso, o discurso infundamentado, entendem? E basicamente é isso. O que eu queria trazer com esse vídeo era sobre como Sócrates e a história dele retratam também uma coisa que a gente vive hoje, que é como a mentira, como as coisas falsas, elas podem ser prejudicial à sociedade e às pessoas, né? E que hoje a gente tem ferramentas para lutar contra isso, né? A paciência, a checagem da fonte, uma própria análise racional, não focar tanto no resultado, mas nas causas que levaram a isso, podem fazer com que a gente tenha pistas sobre a verdade das coisas, entendem? Então é isso que eu tenho a trazer. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Como eu falei, estou tentando fazer um vídeo por semana. Curta, deixa o like, compartilhe, comente aí, que isso ajuda muito. E é isso. É nóis e tamo junto.